Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? E aí, vamos para mais um estudo de mercado? Bora compartilhar e olhar aí todos os mercados. Já direto na tela, gráfico do Ibovespa. E lembrando, eu tô gravando hoje aqui, 3 de abril, 10h17 da manhã. Hoje é sexta-feira da Paixão, sexta-feira santa. Aí, vamos tirar um tempinho pra gente passar refletindo sobre Jesus, refletindo sobre todo o sacrifício que ele fez por nós. Muito importante se você puder tirar um dia aí. Mas eu espero que vocês tirem um dia de oração, um final de semana de muita oração, porque é muito especial. Para quem é cristão, é a semana mais importante do ano, né? Mas então vamos lá falar um pouquinho sobre Ibovespa. A gente teve uma semana bem forte, né? Eu não, sinceramente, não tava esperando essa semana aqui pra gente ver como realmente o Ibovespa tá mais forte que todos os mercados, praticamente. A gente já imaginava que eventualmente iria voltar para esse topo, eu só não acreditava que iria parar aqui. Eu achei que iria descer um pouco mais antes de testar ou retestar esse topo. O que é o ponto central? A gente está na última região de venda assim, mais forte dos tempos gráficos menores, né? Se a gente for olhar até o 240 minutos, aqui o 4 horas, a gente consegue ter essa visualização que nós fizemos aqui, o que a gente chama de choque. A gente fez primeiro boss, até que depois que a gente chegou numa região de demanda, que foi essa daqui, ó, macro, a gente reverteu o fluxo, recuamos e fizemos o primeiro boss, trazendo 4 horas agora novamente para alta. Então, pensando em todo esse cenário aqui, todos os caminhos de tempos gráficos curtos estão para cima. O único ponto agora aqui que está tentando defender é porque o diário ele ainda está brigado. O 4 horas ele vai ter a função de trazer o diário para alta novamente. Só que ele só vai conseguir trazer o diário para alta uma vez que ele romper de fato esse topo. Enquanto não romper esse topo, a gente ainda tem uma última região que daria para estar pensando aí nesse ponto de venda, que é justamente aqui. Porque a gente se estender esse retângulo para cá, a gente pode estar olhando esse cenário como o seguinte: minha referência vendedora que começou a aparecer, meu carinha fazendo aqui o preço médio dele e esse mesmo carinha se alavancando aqui, fazendo o que se chama de defesa do médio player. Aqui ele tem a função de alavancar para tentar quebrar esse fundo. Se esse cara falhar, ele vai ser estopado e a gente vai ver um candle assim, ó. É assim que surgem os candles grandes, é o stop dos grandes players. Então estamos no último ponto vendedor relevante, tá? Olhando aqui pelo diário. Se isso é uma verdade, a gente vai estar dando uma prioridade aí para as compras nessa semana. A gente até pode estar entrando nas vendas aqui, mas eu acho que qualquer venda mais segura seria necessário pelo menos um choque no micro. Se a gente for olhar aqui direto para as nossas regiões marcadas, vocês vão ver que eu marquei 2 pontos. Só que esse aqui, sinceramente, eu acho que nem vai valer tanto a pena a gente, na verdade, trazer para cá, isso aqui, deixar de forma mais concisa, porque aqui fica a defesa do médio exato, tá? Acho que fica mais didático, assim, para poder comentar com vocês. E aí a gente esquece aquela região intermediária aqui. Então, assim, sim, esse é o último ponto, mas é aquilo que eu tô falando. Não seria tão interessante eu estar entrando na paulada da venda aqui, a não ser que você estime que o cara, você tá afim de entrar a favor desse cara, daí você provavelmente entrou no risco aqui, seu stop tem que estar aqui para você buscar pelo menos 2 ou 3 vezes o risco. Só que, de novo, o tempo gráfico maior está contra você. Você tá pegando o player do diário versus o player do semanal. É isso. Escolha a sua briga. Eu sempre sou a favor de ir atrás do maior. Se o tempo gráfico curto já estivesse de baixa, são outros 500. Como aqui, por exemplo, a gente estava tentando vender, porque estava brigado. Agora que já está 100% de alta, para eu ficar confortável em qualquer venda, eu preciso que o tempo gráfico micro se alinhe a esse tempo gráfico do diário novamente. Então, o que a gente precisa? A gente precisa do tal do choque, né? Fazer esse movimento aqui. Perder isso aqui, aí beleza, eu posso pensar numa possível venda para cá para tentar descer com preço novamente. Caso contrário, a gente fica um pouquinho mais de fora aí na parte vendedora e vamos dar uma atenção especial à parte compradora. Então, essa é a última região vendedora que nós teremos aqui, que é de 188.430 a 190.580 para baixo. Região compradora, 185.137 da 183.420 mais ou menos. Depois, essa região micro aqui que eu desenhei para vocês, de 182.330 até 181.690. Depois, 179.650 até 178.520. Aqui, eu tô colocando simplesmente pra gente saber que é uma defesa do médio player. Eu vou escrever aqui, porque tem gente... Eu juro que tem gente que deve me escutar no mudo. Acredite se quiser. Então, defesa do médio, que eu vou ajudar essa pessoa que quer escutar no mudo, tá? Defesa do médio player. E aí, se perder essa região, a gente vai estar olhando pra essa região que é muito forte, potente, porque eu tenho aqui
embaixo minha linha do semanal, que é a região de 175, 107, 110 até 172, 320, meus queridos. Vamos agora falar do índice futuro. Lembrando que das 9 às 10, quem opera índice futuro vai estar olhando 100% só para o índice futuro, mas a partir de quando o Ibovespa abre, meus queridos, a gente vai estar olhando para o Ibovespa. Inclusive, vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei como é que foi a semana de vocês, mas lá na comunidade, ó, 100% de acerto de análise. Lógico que isso não pode subir de ninguém, né? Quanto mais a gente acerta, mais próximo do nosso stop a gente tá. Então a gente tem que ficar um pouco conciso. Mas tem vários fatores que ajudam a gente lá. Todos os dias a gente tá fazendo o pré-mercado, né? O Clinton tomou conta dessa parte para mim, do pré-mercado, abertura às 8. Inclusive, aproveito para vos falar que segunda-feira ele vai fazer um especial aqui para vocês. 8h15 da manhã no YouTube, confere aí. Segunda-feira, fala de todos os mercados. Inclusive, você pode pedir os ativos para ele poder olhar também. Metralha ele de pergunta, porque ele ama responder perguntas, viu, gente? Metralha muito, perturba ele demais. Mas lá na comunidade a gente tá com um nível de acerto, porque a gente tem algumas análises que ninguém do mercado faz. Ninguém. E eu me arrisco a dizer, porque eu já estive trabalhando ao lado dos melhores. Dos melhores. Top. Então, ninguém olha isso aqui no Brasil. E o Clinton tem, até contra a minha vontade, ele tem mostrado alguns conteúdos que é de dentro da mentoria, que era exclusivo da mentoria, mas a gente abriu mão de um dos gráficos especiais da mentoria, que é o gráfico de correlação. Vai lá conferir, porque se fosse você não perderia. Para você conferir com 30 dias gratuitos. Se não quiser, ela sai. Mas eu tenho certeza que você vai querer ficar. Mas vamos lá falar sobre as nossas regiões aqui. Primeira região que a gente tá olhando aqui, ó. Essa compra aqui a gente pegou. Pegamos todo mundo aqui. Mas enfim, primeira região aqui que a gente tem logo abaixo desse ponto, eu vou deixar em amarelo, porque é uma região de 5 minutos. Eu até tinha esquecido de deixar. Só tem uma região de 5 minutos aqui protegendo, mas a gente poderia crer que lá no último momento de quinta, isso aqui a gente estava olhando para uma possível acumulação de Wyckoff aqui embaixo, ó. Fez o Spring justamente nesse ponto aqui, foi bem cravadinho, ó, order block de 5 minutos, e aí ele realmente reverteu e distribuiu. Agora, ele pode até voltar aqui para tentar fazer o Spring duplo, tá? Ele pode voltar, mas é uma região de 5 minutos. Se ele fizer esse movimento e de fato segurar, aí a gente acredita que a gente poderia estar vendo isso aqui, ó, para ele romper aqui esses topos. Se aqui não segurar, aí ele vai tentar encontrar regiões de demanda mais importantes abaixo para poder comprar de forma mais segura. O melhor ponto de compra não é nenhum desses, é para cá. Porque se eu for olhar o gráfico de 25 minutos, que é um dos gráficos intermediários que a gente gosta muito de analisar para o day trade, é que esse MACD, ele tá falando assim, meu querido, se prepara, porque talvez a queda intermediária não acabou. Então, uma vez que a gente fez o repique, ele fala assim, esse fundo aqui é tão forte vendedor, que se houver um repique, você procura uma venda, por favor, para tentar trazer o preço para cá? Beleza. Só que, como que eu vou buscar uma venda? Vamos lá. Como que eu vou buscar uma venda com isso aqui na minha cara? Dói. Porque se eu for estopada, eu vou ter que eu mesma rir da minha cara, né? Porque eu fiz contra-operacional. É aquilo. Veja a liquidez ou seja a liquidez. Então, isso aqui vai me deixar de fora dessas vendas. Daí eu posso torcer para que, se por acaso amanhã ou ele segura aqui para romper, ou ele já sobe aqui eu posso estar vendendo. Porque ao contrário do Ibovespa, a gente ainda não testou a última região do player vendedor do 2 horas, ó, que tá aqui. O Ibovespa já testou, já mitigou 100% ele. Agora no Ibovespa eu só vou acreditar nessa possível defesa do Merge Play, mas eu não tenho nenhuma linha de boss lá. Aqui eu tenho uma linha de boss do 2 horas. Então, muita atenção a esse ponto aqui. É o melhor ponto de venda, na minha opinião, para esse gráfico, tá? Acima disso, eu fico extremamente desconfortável. Tanto que você vai ver que só tem um aqui, que é a defesa do Merge lá do Ibovespa, que já chegou. Ó, ele já chegou, né? Lembra aquele cenário que eu desenhei anteriormente aqui? A gente pega a região, a gente vê que aqui o vendedor apareceu, aqui ele manipulou, aqui ele fez a primeira defesa do Merge Player dele, que foi bem forte, inclusive, olha só como ele arrebenta com o preço no gap. E agora, se ele tocar aqui, ele vai fazer a segunda defesa do Merge Player dele, tá? Eu sempre prefiro muito mais trabalhar a primeira defesa, mas tá válido aí, porque ele conseguiu sair da região, quebrar estruturas, então tá válido. Então, assim, os cenários que a gente tem são essas compras intermediárias,
para tentar romper isso daqui e chegar nessa região que é a melhor vendedora. Se na segunda-feira já abrir aqui, eu nem quero saber disso aqui, tá bom? Essa aqui eu ainda vou olhar, mas essa primeira, se abrir na região vendedora já em cima da minha oferta, esquece essa primeira. Beleza, meus amigos? Então essa primeira região intermediária aqui de 5 minutos seria 887.940 até 187.530. Depois, 186.670 até 185.960. Depois, 183.960 até 183.130. Eu gosto desse ponto. Muito bom. Em azul eu sempre coloco os mais fortes. 181.890 até 181.101 e 180.080 até 179.033. E por último, a gente tem aqui a linha de depósito diário, 173.320 até 169.872. Sim, é grande a região. Eu não consigo filtrar ela ainda para você. Ao longo do movimento, a gente pode tentar ir filtrando para deixar um pouco mais curto. Mas eu vou até ressaltar uma coisa aqui para vocês. E a gente tem essa daqui, tá? Mas acho difícil chegar nessa. Sempre quando uma região que a gente montar, você olhar que é grande, aí fica difícil pegar no toque, fica difícil até nos 50%. Cara, espera o alinhamento do fluxo. Então, vamos supor, se eu quero comprar essa região aqui, ó, quero comprar essa região, e o gráfico tá caindo, se tá muito grande meu POI, o que a gente vai fazer? Eu vou esperar reverter o fluxo, voltar, ó, faz o choque aqui, volta e eu posso comprar. Não tem afobação, não tem essa de querer correr atrás do trade. Não tem essa. O trade que tem que vir até você e você tem que estar confortável sempre no seu gerenciamento, entendeu? Por isso que eu gosto de operar todos os mercados, porque eu não fico na pressão de ter que achar um trade no índice todo santo dia. E eu acho engraçado, né? A gente quem é iniciante no mercado, ele tem o dedo nervoso. Né? A gente acaba de pegar uma operação que pagou 1.000 pontos. Passa 5 minutos, a pessoa pergunta, quais são as próximas regiões da operação? Eu fico assim, gente, não é possível, você tá fazendo alguma coisa errada. Porque para você, acabou de fazer um trade de 1.000 pontos, teoricamente dá uns 3-1 no mercado de hoje, você já tá querendo clicar de novo? Lembra que quanto menos você se expõe no mercado, mais lucrativo você é. A gente não é sócio de corretora para querer ganhar em cima de corretagem. Pelo contrário, a gente tem que fugir disso, a gente tem que clicar o menor tempo possível. De preferência, 1 a 2 vezes, no máximo, no mesmo índice. Ah, não consigo, Ariane. Cara, usa a bendita trava da plataforma. Usa para isso. Liga pro seu assessor lá que fica te perturbando às vezes porque quer que você investe num produto lá. Cara, me ajuda então. Eu invisto se você for o meu parceiro do trading. Eu invisto se eu fizer mais de 2 operações, se eu perder mais de tanto. Cara, me trava. Eles têm esse poder. Então, por favor. Esse ponto aqui eu só vou ressaltar para vocês o seguinte. Cara, isso aqui é difícil, tá? Então, assim, se eu for operar aqui, eu realmente vou dosar mais ainda o meu risco, porque não é uma operação 100%. Por que não é? Porque isso aqui ele tá largando para trás. Então, muito cuidado nessa região. Menos risco ali, tá? E ponto vendedor aqui, a gente tem só essa região aqui, que é a que tem a linha de bolsa ainda de 2 horas, 190.870 até 191.870. E aqui seria simplesmente SMC puro, sem linha de bolsa para nos apoiar, mas seria a região de defesa do médio do player, 193.340 até 195.080. Se a gente for olhar aqui o dólar em contrapartida, cara, não para de perder fundo. É fundo atrás de fundo e fumo atrás de fumo de quem tá realmente procurando aqui um fundo. Por isso que eu comentei com os amigos pra gente tentar comprar dólar. Aqui, uma coisa é comprar, outra coisa é montagem de posição, tá bom? Isso aqui, teoricamente, a gente tá em pontos excelentes de montagem de posição. Para o dólar, não para o DXY. O DXY a gente está numa região já mais cara. Eu vou mostrar aqui o ativo para vocês. Mas para o dólar, sim, tá? Ele chegou aqui abaixo de 30 de novo, né? Só que o melhor ponto de compra para mim agora no dólar é só ele chegar aqui. Essa região aqui é importante. Tem uma linha de bolsa aqui nessa região. Então, para comprar dólar, eu ficaria confortável, pelo menos, depois da gente ver um alinhamento. Não vou nem falar 5, vou falar 25, tá? Então, aqui a gente poderia estar olhando nesse seguinte sentido. Na quinta-feira, ele abriu aqui em cima, limpando essa liquidez, limpou a liquidez de baixo aqui, inclusive de todas as outras regiões que estavam para trás, e agora ele está tentando vir para cá. Eu acredito nisso. Até a gente consegue, forçando a barra um tempo gráfico menor, olhar isso aqui como a defesa do médio do player, sabendo que nessa região a gente teve a nossa referência compradora, nossa manipulação aqui, e aqui a gente melhor filtrar aqui, ó. Aqui fica mais coerente. O toque aqui seria da defesa do médio do player. O problema daqui é que um stop aqui é o mais seguro. Então tem que ver se tem risco-retorno que vale a pena. Se a gente for olhar até pelos 5 minutos,
Cara, eu não tenho nada. Olha, dá nem vontade de olhar isso. Eu marquei isso aqui só pra vocês, não foi por mim não, tá? Aqui a gente viu que validou essa pernada, né? E fechou aqui embaixo. E aí você começa a entender um pouco do que a gente fala do movimento do player. Olha como essa pernada é íngreme e direcional. Falando assim, sai daqui porque eu que mando. E aí olha esses 5 minutos tentando rebater esse cara. Que dó, que dó. Provavelmente ele vai levar mais um bom tempo dentro do canalzinho até chegar numa primeira região que esse cara pode tentar defender. Então assim, nossa senhora, difícil querer comprar assim. Então, pelo menos espera repicar essa região. Aqui é uma região muito forte vendedora. Aí quando voltar, podemos analisar se vale a pena se tiver um fluxo comprador. Se não, de fora. Primeira região aqui é intermediária, porque é um gráfico de 5 minutos. E porque ele deixou essa liquidez aqui em cima, ó, aqui e aqui. Aqui quem é fanático pelo clique pode analisar se vale a pena para si em operar. Que é de 5.204 até 5.215. 5.216. Esse é o cara agressivo. O cara mais conservador, mais moderado, mais relax, que nem a gente, vai querer operar somente aqui. Em 5.229 até 5.246,50, tá? Essa região é muito bacana. Eu tenho linha de depósito aqui de 60 minutos, eu tenho linha de depósito de 125 minutos. Gosto muito, muito, muito. Acima dessa região, a gente tem aqui 5.281 até 5.299. Aqui a gente tem esse duplo aqui, que eu não quero fazer nada. E depois a gente vem pra cá, em 5.336,50 até 5.356, 5.357. Certo, meus queridos amigos? E compra aqui, muito cuidado, só se fizer aquela reversão que a gente mencionou, tá? Vira aqui, vira aqui, vira aqui. Aí tu tá aqui, a primeira é o mais agressivo, e o segundo, depois que ele fizer o primeiro boss, né? Aí sim, aqui fica um pouco mais conservador para tentar levar o preço. Se a gente for olhar aqui no gráfico de diário, a gente poderia tá olhando para esse cenário aqui, ó. Esse cenário aqui. E aí entendendo o seguinte, pode ser, tá? A gente não tem confirmação ainda, que se isso aqui, já que tá num preço de região de demanda, tempo gráficos maiores, a gente poderia estar olhando que o player deixou esse fundo duplo aqui para ser manipulado aqui. E isso aqui é o meu shakeout, ou o spring. É porque shakeout é mais rápido do que o spring, tá? Pelo Wyckoff. Para tentar desovar. Mas, a gente só vai poder procurar por uma compra se tiver o alinhamento pelo menos dos 60 minutos, que fica mais seguro para nós. Sabendo que toda e qualquer compra aqui poderia ter um alvo potencial para cá, entendendo que isso aqui seria uma base. Tá? Então a gente tem esse plano aí, deixando sempre na nossa visão, quando a gente estiver operando aqui o próprio day trade, beleza? Vamos agora lá para os cenários lá de fora. Eu acho que eu tô... Cara, hoje era o dia para eu fazer silêncio e eu tô muito falante. Vamos começar com DXY. Eu falei um pouquinho no gráfico do Bitcoin, mas eu vou mencionar aqui para os amigos também. Mas se você quiser saber de forma mais detalhada, inclusive Bitcoin, eu não vou falar nesse gráfico, tá? Nesse vídeo. Eu falei no vídeo de criptos. Dá uma olhada lá, aproveita, curte o vídeo. Curte esse, curte o outro, me ajuda aí. O YouTube até melhorou um pouco o meu boicote, graças a vocês. Muito obrigada, de verdade, ó. Muito obrigada por todos os comentários, muito obrigada por estar sempre aqui, as pessoas que estão sempre apoiando a gente. Às vezes eu posso esquecer de responder, porque se você for olhar meu WhatsApp, eu devo ter umas 800 mensagens sem responder lá, porque infelizmente meu número foi divulgado em muitos grupos de alunos, então não consigo responder todo mundo, mas eu sempre vejo, tá, no YouTube, sempre vejo. Quando eu consigo eu respondo sempre também. Então aqui o dólar index, se a gente for olhar, acho que pelo diário fica mais fácil. Aqui a gente tá formando uma base, isso aqui é o próprio key level do movimento, ou seja, o último nível de suporte desse player do diário. Se ele perder, se o comprador perder essa região aqui, ele corre sério risco de ver o preço voltar para cá, então ele vai tentar defender muito bem aqui. Como que a gente opera isso pelo nosso operacional? A gente tem aqui então o nosso key level, a gente vai esperar um candle fechar abaixo dele, vai esperar um candle fechar acima dele, a isso a gente dá o nome de spring ou manipulação, para tentar comprar aqui, o stop aqui, chegando para lá. Como eu não opero o DXY por si só, eu vou estar olhando para os pares correlacionados, porque quando me der a compra do DXY, eu vou estar olhando muito carinhosamente para essas vendas aqui, certo? De forma contrária, se ele não fizer manipulação, se ele estopar esse tendo mais espaço para cair, isso aqui tem mais espaço para subir. E é assim que a gente vai entendendo a correlação de todos os mercados de Forex. Beleza? Bitcoin, eu vou só passar aqui, mas assim, essas são regiões intermediárias, expliquei um pouco mais. Primeira região de venda válida tá aqui em 70,060 até 70,840. E agora vamos falar sobre USA 500. Eu até poderia deixar para fazer esse vídeo no sábado, só que, sinceramente, eu acho que o mercado nem vai se movimentar hoje muito, tá? Então por isso que eu tô mais sossegada, que não vai mover muito as nossas regiões. Aqui não tocou a linha dos
semanal. Eu gostaria muito que tocasse. Até mencionei no último vídeo de Forex. Eu achei essa captura aqui muito frágil, muito pequena, para ele simplesmente ir embora assim. Ele pode ir, mas assim, tô torcendo levemente para que volte aqui, para tocar no nosso semanal, a gente montar tudo que tem de posição possível no mundo e ir embora. Se eu tivesse que alavancar em um único ativo, esse aqui seria o ativo que eu gostaria de alavancar. E Bitcoin, se tocar ali no mensal, que é os 50 e poucos. Por aí. Mas não é igual psicopata, igual o Clinton, tá? O Clinton é psicopata, eu não sou psicopata. Então eu gostaria disso. A gente fez uma venda aqui, que eu já atualizei a região, inclusive foi a venda cravada lá na comunidade. Essa venda rolou bacana, foi a primeira vez que o RSI dos 60 minutos foi acima de 70. Olha que lindo esse movimento. Olha que lindo esse movimento. RSI validado, aí a gente entra pelo 12 minutos, ó, vou marcar aqui pra vocês verem como que a gente vai analisando um ativo lá na hora. Aí a gente vem pro 12 minutos, eu tava numa região que era de 5 horas, 12 minutos me deixou essa configuração aqui, ó. Preço subindo, linha caindo, histograma caindo, na perda de 12 minutos, bate na venda, pau. O que mais você precisa depois que você tem isso? O que mais você precisa? De um trade que pagou aí 6 vezes o risco, às vezes 10, né? Porque entrou bem curtinho aqui e seguiu até o movimento final. Então é isso, né, gente? E aí a gente parou nessa região intermediária, ela continua válida se isso aqui romper aqui. Se tocar nessa região vendedora, a gente pode procurar por uma compra aqui. Uma compra fraca, mas uma compra válida. Se não romper esse topo, se não romper, eu vou estar olhando para isso aqui como uma falha de liquidez, falha de topo, e isso vai me servir, esse fundo vai me servir como tal do inducement, que vocês escutam falando muito por aí, que vai estar induzindo duas pessoas a entrarem nessa região. Quem? Primeiras pessoas que só olham, isso aqui é um suporte, eu vou comprar. Então ele vai e arregaça essas pessoas aqui, ó. Pá, stop os compradores, pá. Depois, ao mesmo tempo que ele tá estopando os compradores, ele vai estar colocando muita gente num tal de pivô de baixa. Muita gente operar isso aqui, né? E aí, o que o institucional faz? Ele vem e fala, meu amigo, você foi pego na armadilha. E vem e sobe. Tá entendido? Então, essa região só é válida se romper o topo. Se não romper esse topo, eu vou esperar uma manipulação aqui nela para tentar comprar. Se eu tiver argumentos de RSI ao meu favor, ou uma divergência ao meu favor, eu vou olhar um dos meus operacionais para eu tentar entrar nessa compra. Se perder aqui, a gente tem esse último ponto. Fraquíssimo esse ponto, tá? Fraquíssimo. Isso aqui, na verdade, eu vou deixar aqui, mas eu vou falar não operável. Vai que tem alguém que quer operar. Mas não briga comigo se parar aqui, tá? Eu não vou operar, prometo. Por quê? Porque se chegar tão perto aqui desse ponto, eu não vejo por que não capturar essa liquidez pra tocar aqui. Eu não vejo por quê. Mas tudo pode acontecer, né? Se parar aqui e for pra cima, aí beleza, a gente vai pegando aí nos recursos. Região de compra aqui, primeira 6619 até 6702, depois essa região muito boa também, 6773 até 6860. E por último, é isso que a gente tem em US 500. Continuando aqui, então, ouro. Cara, ouro... Ai, vou te contar. Eu sei que ele tocou numa região vendedora, mas eu tava num jantar e eu não consegui olhar direito. Quando eu vi, despencou esse negócio. Eu falei, nossa, que sacanagem. Mas tá bom. Então acabou que não deu para eu pegar essa venda aqui, né? Infelizmente. Mas eu fiquei atenta bem para essa região. Aqui era uma região que tinha uma linha de boss de 1 hora. Inclusive, eu marquei essa região para os amigos no vídeo de Forex. Que dia que saiu o vídeo de Forex? Foi terça? Aproveita e me dá uma moral lá, gente. Ou vocês não gostam de Forex? Só para entender quem é o perfil aqui que tá assistindo. E aí, se não gosta, aí depois eu não preciso ficar fazendo Forex. Mas eu gostaria. Porque vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Quem é fissurado aí em B3, inclusive é um trabalho que eu tô fazendo junto com os nossos alunos, tentando tirar esse vício de tentar operar mini índice, que é de fato um dos ativos mais difíceis do mundo para operar, e conseguir fazer dinheiro nos ativos que são fáceis. É isso que a gente tem que dar uma olhada por aí. Então, essa região, ela inclusive parou. Eu tentei ainda fazer um trade de curto prazo aqui, mas acabou que eu fiquei no ponto de ônibus. Faz parte. Agora isso aqui já não me interessa mais, sinceramente, porque se cair aqui, eu prefiro que venha para essa região. Eu entendo que a gente está trabalhando nesse canalzinho aqui, então eu gostaria de verdade, que o preço eu tentaria comprar mais alguma vez. Tentaria comprar para depois ele sente aqui e cai, mas o melhor ponto de venda tá ali em cima de ouro, aqui, que eu entendo, tá bom? Não significa que esse canalzinho vai continuar seguindo, lembra? Todo canal de alta ele quer se transformar no canal de baixo. Então, pode ser que, por exemplo, nessa região aqui, ele vá sentir um pouco. E aí, pode ser que numa dessas regiões, ou aqui, ele vem e estoura o canal para baixo. E aí, a gente vai estar vendo ainda
mais uma pressão pro ouro. E assim, enquanto a prata já encontrou uma região de semanal importante, o ouro não encontrou. O ouro não tocou num ponto que eu tinha aqui embaixo ainda. Eu queria que ele tivesse tocado ainda aqui, nesse doji. Ele não tocou, ele parou nessa região de demanda anterior. Pode ser que ele nunca vá tocar, tá? Mas eu sei que eu sempre vou ficar pensando nesse ponto eventualmente para um recuo. Então a única região que eu vou tentar comprar agora tá aqui em 4522 até 4475. Tempos gráficos menores, a gente pode estar olhando isso aqui, Ari. Quem gosta de operar o tempo gráfico menor, vai estar olhando que isso aqui reverteu o fluxo, né? Reverteu. Se fizer um recuo aqui, tentar comprar nessas regiões, pode. Só que eu não posso passar aqui um trade de 12 minutos para vocês, porque eu não tô junto com vocês. Até domingo vocês vão ver, vai tá. Essa região aqui, ela é válida, tá? Essa região inteira aqui do 12 minutos, sabendo que ele já alinhou o fluxo do 12. Então, eu vou marcar. E eu gosto. Inclusive, vou falar, vocês viram que eu tenho ideias muito fortes, mas que elas são facilmente alteradas, né? É assim que a gente tem que ser no mercado. A minha leitura, ela é válida até que o mercado me mostre o contrário. Se ele mostrou o contrário, meu amigo, eu direciono todas as minhas velas para o contrário. A gente tem que ser assim. Então aqui essa região inteira, ó, de 62 até esse ponto, vai ser uma região que vai tentar segurar essa região para fazer o quê? O preço, isso aqui de inducement, cai bem nesse ponto aqui, nessa região, faz isso e isso. E aí vai tentar retestar o topo aqui. Se a pessoa estiver olhando para, olha a operação, daria para tentar imaginar. Vamos supor que você não quer filtrar muito o seu gráfico. Você quer pegar o bloco inteiro. Até aqui, te paga 3 para 1. Pegando ainda mais, e aí você pode até ir conduzindo, porque você não sabe como é que ele vai se comportar aqui. Então daria para ir conduzindo. Agora, se a pessoa já tem um pouco mais de expertise, ela pode até tentar filtrar um pouco mais aqui a região. A gente poderia tentar pegar aqui, ó, tentar pegar no 79. Correndo riscos de você não fazer parte do movimento, tá? Então, tudo isso você tem que estar avaliando. Às vezes, é porque eu não... Vocês vão achar que eu sou cracuda. Não sou, tá? Não sou cracuda. Mas eu gosto de filtrar muito bem minhas regiões. Então, aqui, por 2 minutos, eu até poderia estar olhando aqui, ó, esse breaker block, essa região inteira aqui. Bacana. Belezinha? Belezinha? E o inducement aqui que tá deixando, eu gostaria ainda que se deixar mais um, se ele vier mais aqui, voltar, e depois ele vir, nossa, aí fica bem bom, viu? Tem gente que entra no FOMO nessas regiões aqui. A gente tem que olhar isso aí como ponto bom. Nossa, tomara que tenha muita gente do FOMO aqui, porque depois vai estopar eles e vai melhorar ainda mais a liquidez pro nosso ponto, entendeu? É isso que a gente tem que pensar. Primeira região vendedora aqui, então, a gente tem 4790 até 4942 e depois aqui em 514 até 5242. Esse ponto aqui eu falei? Não lembro. 4396 até 4352. E esse ponto aqui, 4522 até 4475. Então, falamos aqui, faltou euro-dólar, meu querido euro-dólar. Então, o euro-dólar tocou nessa região vendedora aqui que a gente tinha já estimado também. Sentiu bastante, deixa ainda liquidez. Só que o problema de euro-dólar, eu tô me afastando desse ativo momentaneamente, tá? Não tô confortável de trabalhar nele mais. Por quê? Cara, esse bandido, se eu puder chamar de outro nome, deixa topo duplo aqui, deixa fundo duplo aqui. Eu tô bem desconfortável de estar trabalhando nisso aqui. Bem desconfortável. Eu quero que ele estoure primeiro pelos lados para eu poder fazer alguma coisa de novo. Então, se eu não vou operar para mim, eu não fico confortável de passar para vocês. Lógico, quem é do tempo gráfico curto pode estar achando aí algumas operações, mas nem no curto eu tô muito animada. Por quê? Eu utilizo dos tempos gráficos curtos para fazer o início da minha entrada, mas sempre motivada para um alvo final, um alvo final de 60 minutos, um alvo final de 5 horas, um alvo final de diário, porque aí eu consigo capturar o melhor risco-retorno. Agora, numa operação aqui que ele tá, olha só, isso aqui tudo vamos olhar como um retângulo. Ele tá no meio do retângulo, Não tem nada para fazer aqui, E aí o meu problema maior é que se ele vier até essas regiões, por exemplo, pode ser que ele vai fazer um spring, e aí ele vai me estopar aqui e eu tenho que comprar aqui, entendeu? Então, uma correlação que a gente poderia estar olhando seria como é que tá o DXY. Se o DXY, no caso, estiver caindo lá, que a gente viu o gráfico, aí a gente poderia estar olhando um pouco mais, com mais carinho para compras. Se o DXY começar a subir lá, a gente olharia com um pouco mais de carinho pelas vendas? Pode. Mas tem tanto ativo, cara, tem mais de 60 ativos que eu posso estar operando, eu vou escolher esse aqui, que tá canseira? Não vou, né? Então é isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado, falei um pouco mais aí, espero que vocês passem um feriado muito incrível com a família. Afinal, Páscoa é muito, muito importante para mim, porque é quando Jesus ressuscita e a gente sabe que no final ele tá vivo. E isso conduz toda a nossa vida. Orem bastante, peçam, que eu sempre peço, na verdade, peçam se vocês quiserem.
Mas a minha oração principal, e eu até comentei no outro vídeo, minha oração principal hoje no dia são algumas coisas, né? Pedir um coração manso, um coração humilde, que seja transformado cada vez mais próximo de Cristo e, o mais importante, um coração que ame muito o próximo, né? Acho que isso é o mais importante assim, da vida. A gente tentar ser melhor. Porque aqui é bem passageiro. E é assim que eu trabalho, né? Eu tento trazer muito disso pro meu trabalho, é entregar o melhor e fazer o máximo que eu puder para mudar a vida das pessoas. Então, de coração para vocês. Feliz Páscoa. Um grande beijo.